Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas e também boas-vindas a quem está conhecendo a gente agora e vai se inscrever no canal assim que o vídeo acabar. Bom, eu demorei muito para dar a minha opinião sobre esse tema, não sou um conhecedor assíduo, profundo em questões de finanças do futebol, mas depois de um ano torcendo para um clube que se tornou uma sociedade anônima do futebol, uma SAF, e vendo o movimento acontecendo em outros clubes, acho que já estou pronto para ter uma opinião formada, que é apenas uma opinião, é como eu enxergo as SAFs, e aí você discordando ou querendo acrescentar algo mais, está sempre convidado a emitir a sua opinião nos comentários, beleza? Então, like já está dado, inscrição já está feita, vamos começar o nosso vídeo de hoje. Bom, observando bem quais são os clubes que aderiram primeiro à SAF, a gente vê um padrão bem claro. Clubes que estavam com problemas gravíssimos de gestão que levaram a crises financeiras, atrasos de salários, inúmeros processos trabalhistas, bloqueios de receita e, consequentemente, elencos fracos, várias trocas de técnico e, finalmente, o rebaixamento. Então a SAF vem principalmente com o objetivo de reorganizar os clubes, deixando de lado as gestões amadoras de políticos com interesses pessoais à frente do bem do clube e entrando em cena com uma gestão profissional e uma visão empresarial de organização. O que isso quer dizer? Quer dizer que quem vai estar à frente dos clubes não vão ser torcedores, não vão ser deputados, vereadores, não vão ser conselheiros que estão há anos dentro dos clubes e que há décadas não mudam, são sempre as mesmas figuras. Quem vão entrar são pessoas capacitadas na gestão esportiva. Quem vão entrar são pessoas que vão ter um objetivo claro de tentar recuperar aquela instituição que, se fosse uma empresa, já teria fechado as portas. E passando a ser, corre esse risco. Porém, se bem sucedida, vai fazer o clube seguir respirando com perspectivas melhores. Então as SAFs vêm para salvar a vida de clubes que estavam morrendo? Eu diria que elas vêm para arrumar a casa que estava completamente bagunçada, que é uma maneira muito mais pé no chão de enxergar a coisa. Uma maneira que comunica ao torcedor que até voltar a ser competitivo de novo vai levar tempo, porque o primeiro objetivo do clube é estabilizar uma gestão profissional mais uma vez. Isso muitas vezes tem a ver com ideias de rupturas. Rupturas com práticas que anteriormente eram feitas e não estavam dando certo. Soluções que criaram uma cultura no futebol brasileiro e no seu torcedor que não devem mais ser aplicadas. Demitir técnico a cada sequência de insucesso, terminar o ano com 4 ou 5 treinadores, é um exemplo de uma medida que as SAFs com certeza não devem e provavelmente não vão tomar. E não só na escolha do treinador, mas em cada profissional que vai estar à frente do clube, vai haver um processo de escolha minucioso, para que se tenha convicção numa linha de trabalho, e não contratar o que estiver disponível no mercado e que fez um bom trabalho em outro contexto de clube, de time, de gestão, e achar que de qualquer maneira vai dar certo no seu clube. Então as SAFs demandam profissionais cada vez mais capacitados em setores importantes, como scout na observação de jogadores no mercado, categorias de base, para que se implemente desde baixo um padrão de jogo, comissão técnica, que vai ter de ser escolhida a partir de uma maneira que os dirigentes, as pessoas que estiverem à frente da SAF querem que o time jogue e que vai ser incumbida também de fazer a análise do elenco e detectar as carências do grupo. A parte financeira, que vai ter de ser responsável em saber onde se pode fazer investimentos mais altos e quando pode se fazer esses investimentos, principalmente. Enfim, todos os setores terão de ser mais profissionais para que aos poucos o time tenha estabilidade, principalmente os que retornam da Série B e que no primeiro ano após o acesso têm de ter a permanência como seu primeiro objetivo. Até porque, voltando àquela ideia de ruptura, uma coisa é ter um time competitivo na Série B, outra é saber filtrar quais desses jogadores serão úteis numa Série A e quais teriam de deixar o clube, por não serem compatíveis com o nível de competitividade que a primeira divisão demanda. E aí, precisando reformular todo um elenco, num calendário apertado, com muitas competições, precisando fazer muitas contratações, é fundamental o torcedor entender que não é do dia para a noite que o clube vai brigar na parte de cima da tabela. Então, no primeiro ano de gestão de uma SAF na Série A, o objetivo principal é a remontagem de um grupo e a permanência na elite, beleza? A partir do segundo ano,
ajustes pontuais têm de ser feitos no elenco. Porque quando um time faz tantas contratações de uma vez só, obviamente não serão todas que vão dar resultado. Também não vão ser 20, 30 craques que vão ser trazidos de uma vez só. Algumas não vão dar certo, vão ter de ser repensadas. Daí vem o trabalho da comissão, que precisa de tempo, ter tempo para trabalhar, precisa ter sequência no cargo, para que eles possam saber quais são as posições que o time precisa reforçar no mercado. E aí é importante também o alinhamento e o bom trabalho com as categorias de base, porque muitas vezes a solução está em casa, principalmente na questão de peças para compor o elenco e não serem imediatamente a solução dos problemas. Gradativamente, com um trabalho bem feito, a tendência é que os resultados melhorem e que o clube, aos poucos, se tornem mais competitivos, podendo ter mais poder de investimento, porque os objetivos vão naturalmente ficar mais ambiciosos. E aquela perspectiva inicial de permanência já vai aos poucos mudar. Presença numa competição internacional, terminar o campeonato entre os 10 primeiros, beliscar uma vaguinha na Libertadores, terminar entre os 4 primeiros e ganhar uma vaga direta, dosar o elenco entre os pontos corridos e o mata-mata, mas por achar que tem condição de investir as forças numa Copa, isso tudo vai ser conquistado aos poucos conforme o trabalho for evoluindo positivamente. Mas a garantia? Não, no futebol nada é garantido. Como Paulo Calçade, comentarista da ESPN, disse, se forem 20 SAFs na primeira divisão, só uma vai ser campeã e 4 serão rebaixadas do mesmo jeito. O regulamento não vai mudar. Da mesma forma, se forem 20 treinadores estrangeiros, que é o que está em moda hoje em dia, só um vai ser campeão e 4 vão ser rebaixados. Então o sucesso ou fracasso de uma SAF ou da escolha de um treinador não deve ser pautado em foi campeão ou não foi, mas sim no planejamento profissional que uma equipe faz antes de uma temporada começar. E quando a gente liga a palavra profissionalismo a SAF, não quer dizer que é preciso uma SAF para ser profissional. Porque vamos pegar alguns exemplos recentes do futebol brasileiro e que não são SAFs. O Fortaleza não é uma SAF, mas é um clube muito bem gerido nos seus bastidores. A comunicação com o torcedor é feita com honestidade. O clube conseguiu em 2021 uma posição dentro do campeonato, muito provavelmente além do planejamento inicial. Isso muda o time de perspectiva para a temporada seguinte? Não. Mas o torcedor sabe disso, até porque a torcida do Fortaleza não é iludida pelas palavras de um dirigente que vai aos microfones dizer que o time quer ser campeão. Vale lembrar que o Fortaleza, em uma temporada de Libertadores, precisou dividir a atenção entre a Libertadores e o Campeonato Brasileiro, e se complicou no Campeonato Nacional. Terminou o primeiro turno na lanterna, com uma vitória em 19 jogos. Mas começou o segundo turno, já eliminado da Libertadores, com 5 vitórias seguidas e terminou a competição com vaga na competição continental de novo. Tudo aconteceu naturalmente, sem cobrança do torcedor, que nunca deixou de lotar o Castelão e que entende que o objetivo do Fortaleza, com o investimento que tem, com a concorrência que enfrenta, com o peso da camisa que o Fortaleza tem hoje, é de fazer campeonatos seguros e estáveis e que passando dos 45 pontos, o que vier depois disso é lucro. Esse é o pensamento do Fortaleza. Ninguém lá, mesmo não sendo SAF, vende ilusão para o seu torcedor, beleza? Até porque hoje a gente divide as forças do campeonato entre times financeiramente estáveis e que terão por objetivo brigar pelo título, e aí a gente fala principalmente de Flamengo, Palmeiras, podemos citar o Atlético Mineiro, como uma terceira força, e aí também a gente tem um bloco de times que tem camisa pesada, mas que não tem os maiores investimentos do Brasil. E nessa a gente põe Corinthians, São Paulo, Santos, Fluminense, Internacional, Atlético Paranaense, hoje o Botafogo, que há um ano já virou SAF. Depois disso a gente tem o bloco das SAFs que estão retornando agora para a Série A. Cruzeiro, Vasco e Bahia. Além do Grêmio também, que também estava na Série B e vai ter o mesmo objetivo de qualquer clube no primeiro ano depois do acesso, permanecer na Série A, independentemente se ele for SAF ou não. Mas esses clubes têm um tamanho, têm um peso de camisa que também vão fazer com que eles sejam cobrados para algo mais. Só que os dirigentes das SAFs e do Grêmio, que não é SAF nesse momento, tende a convencer o torcedor de que nesse primeiro ano, pós uma temporada inteira na Série B, é um ano de permanência, e o mesmo pensamento do Fortaleza. Passou disso, é lucro, seja o que Deus quiser, dependendo da velocidade em que se consegue esse primeiro objetivo, pensa-se em algo mais ambicioso. E aí, num bloco mais abaixo, a gente também vai citar os clubes que não têm uma camisa tão pesada assim, mas que podem ter ou não boas gestões que vão dizer onde esses clubes vão brigar. É o caso do Fortaleza, é o caso do Bragantino,
que são esses casos de clubes bem geridos e que normalmente a gente não condiciona a eles, nesse momento, uma posição de briga contra o rebaixamento, mas também há o caso de um Goiás, de um Cuiabá, de um Coritiba, de um América Mineiro, que chegou a pegar a vaga na Libertadores, brigar por classificação na Libertadores de novo na temporada seguinte. Então hoje a gente divide o futebol brasileiro em várias prateleiras, e cada clube tem que saber em que prateleira ele se encaixa, com pés no chão, com uma visão realista de mercado, com uma gestão que não faz loucuras para dar resposta ao torcedor e com um processo que precisa de convicção, tanto na hora de aderir quanto na hora de se desfazer de um trabalho, de um profissional. Porque também não adianta insistir numa coisa que claramente não vai ter futuro, mas é preciso tempo para deixar o trabalho se desenvolver e não interromper o processo por desespero ou por pressão externa. Por fim, e não menos importante, e eu acho até que é o principal ponto a ser ressaltado por quem acha que se tornar SAF é ficar rico do dia para a noite. As SAFs não têm como objetivo principal, principalmente num primeiro momento, montar super times. Quando você cai nessa realidade, você para pensar em como os super times do futebol brasileiro hoje foram se montando, e sem ser SAFs. O Flamengo, por exemplo, vamos falar do Flamengo primeiro. O processo do Flamengo se iniciou em 2013, com a gestão do Eduardo Bandeira de Melo, onde ele declarou publicamente que não faria grandes investimentos nesse primeiro momento, e que a prioridade era tornar o clube financeiramente saudável de novo. Então, nos primeiros anos, a torcida viu times como Hernani Brocador, com Marcelo Moreno, com Elias, Gabriel, aquele ex-jogador do Bahia, né? Alexandro, Liedson, sendo os principais nomes do time. E ainda assim conseguiu beliscar uma Copa do Brasil nesse primeiro ano de gestão. Mas o Flamengo é um clube de massa. Então uma gestão minimamente profissional, sem loucuras, naturalmente faria o clube se recuperar, porque tem muitas fontes de receita oriundo do clube ter a maior torcida do Brasil. Então o Flamengo comercializa muitos produtos oficiais, tem o estádio sempre cheio, mesmo com ingresso caro, tem um bom número de sócios torcedores, atinge seu público fora do Rio de Janeiro, então consegue também mobilizar uma boa quantidade de torcida quando joga fora do Rio de Janeiro, consegue melhores contratos de patrocínio e de cota de televisão, porque dá mais audiência do que os demais. Então, dentro de 3 anos, o Flamengo já estava trazendo para o seu elenco nomes mais pesados, né? Diego Ribas, Everton Ribeiro, um pouco antes disso, Paulo Guerreiro. No segundo mandato do Bandeira trouxe o goleiro Diego Alves. O Vitinho, que hoje é piada, na época que foi contratado, foi o reforço mais caro da história do Flamengo. E foi batendo na trave ao longo desse processo. Foi vice de Copa do Brasil, de Sul-Americana, vice ou terceiro colocado de vários campeonatos brasileiros consecutivos. Aí depois disso vem a gestão do Landim, que herda esse trabalho feito pelo Eduardo Bandeira de Melo. Muito melhor, estável financeiramente. Então chegaram no Flamengo em 2019, que foi aquele ano mágico, Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta, numa segunda janela, Rafinha, Gerson, Felipe Luiz. Esse foi o ano de colheita do Flamengo, de todo aquele plantio feito naquele processo do Eduardo Bandeira desde 2013. Porque ele subiu o nível dos reforços, que incorporaram o elenco, papou no mesmo ano a Libertadores e o Brasileiro, em 2020 Brasileiro de novo, em 22 Libertadores e Copa do Brasil, então foi um processo longo. De 2013 a 2019 foram 6 temporadas até as coisas começarem a render taças, mas o time foi se tornando competitivo aos poucos. Em 2016 já brigava por título nacional, mesmo que não tenha ganho. E aí a gente quer que o nosso time no primeiro ano de SAF já brigue por coisas grandes ou que conquiste coisas grandes. Não é assim que funciona, beleza? Da mesma forma, a gente tem um exemplo do Palmeiras, que é outro super time do futebol brasileiro. Caiu para a segunda divisão em 2012, subiu em 2013, quase caiu de novo em 2014, e aí começou a receber um investimento da patrocinadora em 2015. Papou uma Copa do Brasil, no ano seguinte um brasileiro, tendo como seu melhor jogador um cria da base, que foi o Gabriel Jesus, né? Começava a mondar um grande ídolo da sua história recente, né? Que foi o Dudu, né? Cresceu como jogador a partir de sua chegada ao Palmeiras. Aí em 2017 foi vice do Brasileiro, 2018 campeão de novo, 20 Libertadores e Copa do Brasil, 21 Libertadores mais uma vez. Então o processo leva tempo. Levou tempo para o Flamengo, levou tempo para o Palmeiras e vai levar tempo, se é que vai acontecer, com os clubes que estavam falidos se fossem empresas e que agora viraram SAFs, beleza? Então, primeiro, os clubes que viram SAF têm a oportunidade de profissionalizar a sua gestão. Segundo, se reorganizar financeiramente e sanar suas dívidas. Terceiro,
ter um investimento de fora para que o clube possa voltar a ter capacidade de montar elencos competitivos. E ao mesmo tempo, o cara que investe na SAF, né, como é o caso do John Textor no Botafogo e do Ronaldo no Cruzeiro, embora sejam casos diferentes, também querem ter um retorno do clube. O Botafogo que é o retorno principalmente técnico, porque o Textor tem uma rede de clubes mundo afora, quer que o Botafogo faça parte desse projeto, e para isso, o clube precisa ser vitorioso. Por isso ele investiu tanto dinheiro em reforços na primeira temporada. Já o Cruzeiro visa principalmente o retorno financeiro. O Ronaldo já disse que, mesmo de volta à Série A, o cinto continua apertado, porque ele não vai comprometer o patrimônio pessoal dele, nem as finanças do clube para fazer as mesmas loucuras que colocaram o Cruzeiro na Série B e fizeram o Cruzeiro levar 3 anos para sair de lá. Então o objetivo principal dele é criar uma nova fonte de receitas para que o Cruzeiro se reerga financeiramente. No caso do Vasco e do Bahia, que foram comprados por grupos, o Vasco pela 777 e o Bahia, o Grupo City. Eles visam as duas coisas no mesmo prazo, digamos assim. O Vasco um pouco mais parecido com o Botafogo no que diz respeito a resultados, voltar a ser competitivo, resgatar o orgulho do torcedor em ter um clube vitorioso para chamar de seu. Já o Bahia, a gente vê nesse primeiro momento o Grupo City relocando alguns jogadores que fizeram parte de outros clubes da franquia, como Kaique, né, ex-Fluminense, que jogou por um tempo no City, vai jogar no Tricolor de Aço e vai fazer do Bahia o seu principal expoente na América do Sul. Então o Grupo City, que tem braços na Argentina, no Uruguai, em outros países do continente, vai ter no Bahia seu principal satélite para capitalizar talentos que podem surgir nesses clubes e se fortalecer com isso. Da mesma forma que o Manchester City é na Europa, mesmo o grupo tendo tentáculos na Espanha, na França, na Itália, está bem claro quem é o coração do projeto, tanto de uma forma geral quanto aqui na América do Sul, beleza? Então é isso, galera. O modelo SAF não é para iludir ninguém, é um modelo empresarial que visa objetivos para quem investe e que tem planos para o clube que é comprado. Não se pode vender a ideia para o torcedor que o time necessariamente vai ser campeão a curto prazo ou que vai montar elencos galácticos, porque não é assim que funciona. Dá para dizer até que, infelizmente, as SAFs foram uma saída para clubes que passaram por anos sendo mal geridos por políticos que tratavam os clubes como suas fontes de dinheiro pessoais e não se importavam com o torcedor como se o clube fosse deles. Então, quem é contra e fala, mas o meu clube é meu, não pode ter um dono... Nem é o caso do Bahia, e nem sei se era do Cruzeiro, mas o Botafogo e o Vasco não eram dos seus torcedores há muito tempo. Sempre as mesmas figuras estavam por lá, fazendo o que bem queriam dos clubes, sem se importar com o torcedor. Então a SAF é uma esperança de dias melhores, não é uma garantia. E é a única saída possível para quem já aderiu. Se todo mundo vai aderir um dia, a gente não sabe. Tem clube que está estável hoje com o modelo associativo, mas a gente não sabe como vai estar daqui a um tempo. Mas quem aderiu sabe que era a última chance de tentar não salvar, mas ressuscitar esses clubes. E agora a missão é mantê-los vivos e quem sabe voltar a seus tempos de glória, se tudo der certo. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima!